passar, pois olhando nele eu sigo para a terra e mente está na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Glória a Deus, amém? Deus proverá. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ensina a depender da provisão que vem de Ti. Sim, Senhor, e não das coisas que nós produzimos com o nosso trabalho, com nossas forças, mas acreditar que o Senhor abençoa tudo aquilo que nós colocamos em Suas mãos. Em nome de Jesus, nos ensina a cada dia a viver esses tempos que estamos vivendo e a confiar mais no Senhor para a provisão que precisamos. Amém? Em nome de Jesus. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 11, diz ali, na oração que Jesus estava ensinando os seus discípulos: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, dessa maneira, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, em Mateus, capítulo 6, versículo 11, Jesus estava ensinando a todos os que seguem a Jesus, a olhar para ele, Jesus, como exemplo. Ele ensinava os seus discípulos a depender de Deus para ter seu suprimento diário. Quando Deus começar, e eu já acredito, é claro, eu já posso até dizer que já começou a cumprir as profecias do livro de Revelação, ou alguns chamam de Apocalipse, sobre todos na face da terra, eu te pergunto, aonde vai estar a tua confiança? É isso mesmo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas confiam única e exclusivamente na sua força de trabalho ou na força de trabalho de outros, nos seus empregos ou o emprego de outros, nos seus salários ou nos salários dos outros, nos seus dízimos e ofertas ou nos dízimos e ofertas dos outros para ter suprimentos. E confiam a cada dia menos em Deus. Então, veio esta praga, pandemia do Covid-19. Nós estamos acompanhando aí, onde todos tiveram que ficar em suas casas, sem empregos e o trabalho dos outros, sem salários e os salários dos outros. Isto é apenas um aviso. Sem trabalho, sem emprego, sem salário, sem dízimo, sem oferta. Isso é apenas um aviso da parte de Jesus. É só o começo, o princípio das dores. E a história se repete, igual foi com Moisés. Porém, desta vez, é Jesus querendo nos tirar do Egito, Babilônia, e nos levar para a nova Jerusalém de Deus. Assim como Moisés pegou um povo, tirou lá do Egito e levou eles e foi conduzir eles até Canaã,
Depois você lê em Êxodo, leia mesmo para você aprender, para você entender melhor e não cometer os mesmos erros e acabar morrendo no deserto. Agora não, Moisés não vai vir mais. É o próprio Jesus quem vai conduzir a sua igreja para a nova Jerusalém. Então as pessoas, ao invés de confiar que Deus pode sim cumprir com a palavra dele de dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, sim, elas resolvem duvidar de Deus, resolvem murmurar contra Deus. E isto contra o que Jesus está fazendo nos nossos dias. E o pior, as pessoas, além de murmurar contra Deus, também estão querendo voltar para o Egito. Isso não te lembra uma história que aconteceu lá no passado? Elas começam a confiar no mundo para suprir as suas necessidades, para suprir a eles. Por quê? Porque eles enxergam que o suprimento está no Egito e não no seu Deus. Jesus é a nossa nova aliança e aliança muito superior à de Moisés, meu amado. Não precisamos pedir a Deus para suprir as nossas necessidades. Por quê? Porque quem confia em Deus já sabe que Deus vai suprir as necessidades daqueles que confiam em Deus. Nós estamos saindo do mundo para ir para a Nova Jerusalém. Precisamos pedir humildade para Deus nos sujeitar a Ele e resistirmos ao diabo. E daí o anjo do Senhor vai nos fazer entender os planos de Deus nesses dias em que estamos vivendo. Se não quisermos morrer no deserto. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Mateus 3, 14 e 17. Lá diz: Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Abra sua Bíblia em Mateus 3, 14 e 17. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E continua ali em Mateus 4, de 1 a 11. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Isso está em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. É interessante nessa parte aqui, se você for analisar, Jesus tinha acabado de ser batizado, amém? Conforme nós lemos. Ao ser batizado, ele viu descer sobre ele o Espírito Santo e dizer que ele era o Filho amado. Porém, o Espírito Santo já o conduziu ao deserto, já o conduziu para uma situação onde ele passasse necessidade, onde ele precisasse de algo para ele e ele optasse em querer satisfazer os interesses dele ou satisfazer os interesses do pai. E muitas vezes nós passamos pela mesma situação. É isso mesmo, é isso mesmo. Lá na oração, dai-nos o nosso pão de cada dia, o próprio Jesus está querendo nos ensinar isso.
Ele está querendo ensinar que o pão não vem de homens, não vem de você transformar pedra em pão, não vem de você querer se exibir com a autoridade que Deus te deu, não vem de você querer ter poder e autoridade nesse mundo, querendo governar no mundo ou ter um cargo alto, não é nada disso, em nome de Jesus. Então, se você quer ser servido pelo anjo acampado ao seu redor, como diz nas Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Está em Tiago 4, 6 e 7. Então entenda, meu amado, o motivo de Deus estar trazendo a situação que está trazendo na terra, através do livro de Revelação, que é o cumprimento, não é porque Deus não ama as pessoas. Não é porque Deus não se preocupa com o alimento das pessoas. Não é porque Deus realmente não quer que a terra prospere e que as pessoas prosperem. Não é isso. É por falta de sujeição a Deus. O homem quer fazer as coisas da sua maneira e do seu jeito, desrespeitando a vontade de Deus, e nunca vai conseguir. Nós podemos não ter certas coisas em nossa vida por falta de sujeição a Deus. E Deus não quer suprir só suas necessidades somente, mas Deus quer suprir a necessidade de toda a terra. Por isso que ele diz pão nosso. Senão ele falava pão dos discípulos, pão só de quem frequenta a igreja, pão só daquele que vai em tal ministério. Você está entendendo? Então Deus, quando ele fala pão nosso, ele quer dizer toda a terra. Deus quer sustentar toda a terra, porém com o suprimento dele e não com o de homens. Se você confiar no que o homem pode te dar, você vai ficar sem. Em nome de Jesus. Só que para que aconteça isso, mas para que isso venha acontecer, nós que acreditamos em Jesus, nós que acreditamos em Jesus, nós precisamos dar testemunho ao mundo de que em Deus está o nosso suprimento. Em quem realmente nós confiamos? Nós confiamos em quê? Nos nossos empregos? Ou nos empregos dos outros? Em nossos trabalhos e os trabalhos dos outros? Em nossos salários e os salários dos outros? Em nossos dízimos e ofertas e nos dízimos e ofertas dos outros para ter suprimento? E se vier mais enfermidades, que vai vir com certeza mais situações em que vai tirar essa estrutura de você, e aí você vai continuar confiando, vai ficar esperando no teu salário, vai ficar esperando no teu emprego, ou vai acreditar que Deus é capaz de te dar uma situação para que você possa viver a provisão do Senhor? Você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração. Ele é o dono de todo o suprimento, ele criou todas as coisas. Entendeu? Deus quer colocar você em patamares superiores. Só que não adianta Deus pegar e te honrar, te dar um cargo bom, te dar um emprego bom, te dar suprimento, e aí você pegar e glorificar a outras coisas que não seja Deus. Você começar a usar esses recursos para o tua própria glória. Não adianta, você tem que glorificar a Deus, você tem que glorificar a Deus com tudo que você tem, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que a história se repete. Igualzinho que aconteceu no Moisés, só que agora é Jesus quem está na dianteira. É Jesus quem está nos conduzindo, mas não nos conduzindo para Canaã. Jesus está nos conduzindo para a Nova Jerusalém. Foi no hino que nós ouvimos. Então Jesus está querendo nos tirar do Egito, nos tirar dessa situação de escravidão no mundo onde eles adoram um monte de coisa menos a Deus. E Jesus é a nossa nova aliança, e Jesus quer nos levar para essa nova Jerusalém, através dessa nova aliança, uma aliança muito superior à de Moisés. Então não pense você que Jesus vai fazer as coisas que Moisés fez, não vai. Jesus já está com o reino pronto, a nova Jerusalém já está pronta. Moisés, ele morreu no deserto. O povo que desobedeceu a Deus morreu no deserto. Então, estude muito sobre Êxodo para você aprender a não fazer as coisas que o povo fez quando Deus estava para conduzi-los a uma nova vida, a uma nova condição de vida. Estude o livro de Êxodo, quando Moisés começa então a libertação do povo, para que você não venha praticar essas mesmas coisas. Quando Jesus diz aqui, pão nosso de cada dia, creia que Jesus está nos tirando do Egito, da Babilônia, e quer nos levar para essa nova Jerusalém. Mas para isso existe um processo, existe um deserto, onde nós seremos provados, onde Deus vai nos colocar em situações para que nós provemos a nossa fé.
Você tem que provar que você realmente acredita que o Senhor é o teu suprimento, que o dai-nos o nosso pão de cada dia vem de Deus e não das tuas coisas, do que você faz, do que você realiza e assim por diante. Amém? Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e você vai ver Deus te prover em meio a toda a situação que Apocalipse, o livro de Revelação, está para trazer. Toma posse. Se posicione com fé diante de Deus e Deus vai te dar todo o suprimento necessário, o teu pão de cada dia. Deus não vai deixar faltar se a tua confiança estiver no Senhor e não na tua força, no teu suprimento, no teu trabalho, no teu salário, no teu patrão, no governo, em nada disso. Toma posse em nome de Jesus. Amém?